class, how are you today? Alright, ok. Hoje a gente vai dar início ao nosso terceiro bimestre. A primeira aula de hoje da unidade 1. A gente vai ver aqui Passive Voice. Você já deve ter ouvido falar na língua portuguesa em voz ativa e voz passiva, né? No inglês também tem. E é isso que a gente vai estudar aqui nesta unidade 1. Let's go! Então tá, o que é Passive Voice? Na maioria das sentenças, o sujeito realiza uma ação e o objeto sofre a ação ou seu resultado. Tá? Na voz passiva, isso é invertido. O sujeito é quem sofre a ação. Aqui eu tenho duas frases para dar como primeiro exemplo, de voz ativa e voz passiva. Primeira frase: Shakespeare wrote Hamlet. Ok? Shakespeare wrote Hamlet. Então, sabemos que o sujeito Shakespeare é o autor da ação de escrever Hamlet. Que aqui Shakespeare é o sujeito agente. Hamlet é o objeto. Tá? Na segunda frase, Hamlet was written by Shakespeare. Hamlet was written by Shakespeare. Quando a gente constrói uma frase em voz passiva, a gente desloca o foco da atenção do sujeito para o objeto em si, né? E para a ação. Então, o autor aí da ação não é o foco da frase. O foco da frase é o objeto e a ação em si. Né? Então, se na primeira frase, Shakespeare wrote Hamlet, Shakespeare escreveu Hamlet, ok? E na segunda frase, Hamlet was written by Shakespeare. Hamlet foi escrita, né, por Shakespeare. Então o foco está no objeto em si e não no agente da ação. A gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente. Aqui foi só o primeiro exemplo. Situações em que usamos a voz passiva. Quando o agente não é conhecido ou não é importante. Aqui, então, a atenção vai estar totalmente no resultado, né, do objeto e na ação. The order was received on January 21st, but it wasn't dispatched until January 25th. Então aqui está a frase, né, que a ordem foi recebida em 21 de janeiro, mas não foi despachada até 25 de janeiro. Tá, não importa, não foi feito, não importa aqui quem é o agente. O foco aqui é que a ordem foi recebida e não foi despachada. É o foco principal. Quando o agente é óbvio ou é de conhecimento geral. Two suspects were arrested after the bombing. Two suspects were arrested after the bombing. Então, dois suspeitos foram presos após o bombardeio. Quem prende bandidos? Polícia. Então, aqui é óbvio, não precisa aparecer. Mas, se quiser se colocar, é só colocar ali by the police no final. Two suspects were arrested after bombing by the police. Mas não é necessário porque é óbvio quem prende suspeitos e bandidos é a polícia. Quando o falante não deseja dizer quem é o agente. Então ali ele só não quer falar quem é, então fica no subentendido, né? I was told I had to wear a uniform. I was told I had to wear a uniform. Então eu fui informado que eu teria que usar o uniforme. Eu fui informado por quem? Não interessa, não quero falar. Fui informado, né? Então aqui é uma outra situação. Quando o falante deseja dizer quem é o agente ou quer enfatizar essa informação, pode fazê-lo usando a preposição by, que foi o que a gente fez em um dos exemplos anteriores. The Facebook website was launched in 2004 by Mike Zuckerberg and 4 other students. Então aqui eu estou enfatizando, né, que o Facebook estreou, né, foi dado início lá em 2004 pelo Mark Zuckerberg.
Então aqui a gente pode colocar esse by, né, se caso eu quiser falar quem é o agente, ou dar ênfase. Agora a gente vai ver como construir a voz passiva, né, o passive voice, em todos os tempos verbais, né, que a gente sabe que cada tempo verbal tem a sua peculiaridade, e a gente vai ver então como construir a voz passiva em cada um dos tempos verbais. Primeiro aqui então no present simple. Many people study this book. Então, many people study this book. Muitas pessoas estudam esse livro. E embaixo está a frase na voz passiva. This book is studied by many people. Então aí a gente faz algumas alterações na hora de passar para a voz passiva. Primeiro, a gente traz o objeto para frente da frase, transformando em sujeito. Depois, coloca-se um verbo to be, né, no presente. Aqui no caso is, né, aí dependendo do sujeito, vai ter essa variação. Aqui então, this book is. O verbo principal lá em cima é study, que está no presente. Nesse caso aqui a gente coloca para ele no passado. This book is studied. Esse livro é estudado. Entendeu? A gente coloca o verbo no passado, mas tem o verbo to be lá na frente indicando que é presente. E ali eu encerrei a frase com by many people, né, enfatizando ali quem é o agente da ação. Tá aí. Então, this book é o sujeito, quem é que sofre a ação. Verbo to be, né, que pode variar ali dependendo desse sujeito. O próximo verbo vai estar no particípio passado. E depois o restante da frase ali, que é o agente da ação, by many people. Então, na primeira frase, na voz ativa, o foco vai estar ali no many people. E já na voz passiva, o foco vai estar em this book. Eu vou estar enfatizando ali o livro. Voz passiva no present continuous. Você lembra qual que é a característica principal do tempo verbal contínuo? Um verbo to be mais um verbo com ing. É o verbo principal, que tem que aparecer também isso na voz passiva. Vamos lá. Voz ativa. The police is investigating the robbery. The police is investigating the robbery. Então, a polícia está investigando o roubo. O que a gente faz na voz passiva? A gente traz o objeto para frente da frase como sujeito, né? Quem é que sofre a ação, mas ele é o sujeito. Então, no caso, the robbery. Verbo to be tem que aparecer porque é um present continuous. E logo na sequência vai aparecer ali o being. The robbery is being investigated by the police. The robbery is being investigated by the police. O by the police, aí como a gente viu no uso lá, ele pode ser, não precisa ser colocado, porque é o óbvio, né? Quem está investigando um roubo só pode ser polícia. Então, né, ele aqui podia ser omitido. The robbery is being investigated by the police. Então, the robbery, quem sofre a ação, o sujeito. Verbo to be, aí no caso, is, né? Pode variar dependendo desse sujeito. Nesse tipo de construção, o being sempre vai aparecer, tá? Não vai mudar. Próximo verbo principal. Tem que estar no particípio passado, que é o que descreve o que acontece com o sujeito. E na sequência, o by e o agente da ação, by the police, que, como eu falei, poderia ser omitido. Voz ativa no passado usa-se para dar mais ênfase na consequência do que na causa. Ok? Então, vamos mais um exemplo. The fire destroyed the buildings. The fire destroyed the buildings. Então, aqui é uma frase que está no passado. Voz ativa. The fire destroyed the buildings. O fogo destruiu os edifícios. Então, tá uma voz ativa no passado. Então, vamos passar isso para a voz ativa, para a voz passiva, né? Também tem que estar no passado. The buildings were destroyed by the fire. The buildings were destroyed by the fire. Então, the buildings,
que é o quem sofre a ação, sujeito. Está no plural, buildings. Então aqui eu tenho que usar o verbo to be adequado para essa situação, were. Que também pode variar, né, dependendo do sujeito. O verbo principal no particípio passado, destroyed. Então você está reparando que a gente está falando muito em particípio passado. Se você tem problemas com particípio passado, tá? Veja algumas aulas que a gente tem atrás, que a gente fala muito de particípio passado, né? Para quem não lembra, eu vou passar aqui rapidinho. Particípio passado dos verbos irregulares, tem naquela tabelinha, né? Os principais verbos, não estão todos ali, mas os principais verbos estão lá numa coluna lá de particípio passado. E dos verbos regulares, sempre vai ser com terminação ed. Aí tem aquelas regrinhas, né, de verbo que termina com ed, verbo regular, então particípio passado termina em ed. Dos verbos irregulares, consultar a tabelinha ou um dicionário. E na sequência tem o restante da frase, né, by the fire, que aqui não poderia ser omitido, porque eu teria que falar aqui quem destruiu os prédios, né, no caso, aqui o fogo. Voz passiva past continuous. Todo tempo verbal continuous tem que estar um verbo to be. Aqui no caso, como é past, vai estar um verbo to be no passado. Né? E na sequência, o verbo principal com o ing. Exemplo. Secret agents were watching him. Secret agents were watching him. Isso é a voz ativa. Na voz passiva, he was being watched by secret agents. He was being watched by secret agents. Então, quem sofre a ação, lá em cima está o objeto him. Quando ele passa para frente lá, coloca-se he, porque ele não é mais objeto, ele é sujeito. Né? Então, he sofre a ação, ele. Verbo to be no passado pode ser was ou were. Aqui no caso, como é he was. Nesse caso também essa construção sempre vai ter o being, não vai mudar. Nesse tipo de construção ele sempre vai aparecer. Próximo, verbo principal no particípio passado, aqui no caso watched. E depois o restante da frase, que é o agente da ação, by secret agents. Então, voz passiva no present perfect. Você lembra qual que é uma característica principal dos tempos perfect? É o verbo auxiliar have. Né? Verbo have, has em caso de terceiras pessoas. E se for no passado é had, né? No past perfect. Então, mas aqui primeiro a gente está vendo no present. Então, primeiro exemplo. Don't worry, I have fed the cats. Don't worry, I have fed the cats. E na voz passiva, don't worry, the cats have been fed. Don't worry, the cats have been fed. Então, o sujeito, quem é que sofre a ação? The cats. O verbo auxiliar, né, que sempre vai aparecer. No caso aqui, pode ser have ou has, se for terceira pessoa, né, como eu falei. No caso aqui, é plural, não é singular, então é have, the cats have. O been não varia conforme o sujeito, né, nessa situação. Been não varia. The cats have been. E depois o verbo principal no particípio passado. No caso aqui é fed. The cats have been fed. Então, se na primeira frase eu falei, não se preocupe, eu alimentei os gatos. Né? Então, na voz passiva, não se preocupe, os gatos foram alimentados. Não quis falar que quem foi que alimentou. Como eu apareceu lá na utilização, lá nos usos da voz passiva, eu posso omitir, não preciso falar quem foi que fez. Né? Então, no caso aqui, eu não falei quem é que alimentou. Então, os gatos foram alimentados. Acabou. Voz passiva no past perfect. Como eu falei, então, past perfect, uma das características principais dos tempos perfect é o auxiliar have, né? Ou had, se tiver no past perfect. Exemplo. Unfortunately, the organizer had cancelled the party. Unfortunately,
the organizer had canceled the party. Na voz passiva, unfortunately, the party had been cancelled. Unfortunately, the party had been cancelled. Então, quem é que sofre a ação aqui? Party, né? A festa, objeto que a gente passa lá para frente, para o início da frase, que ele passa a ser o sujeito, the party. Had been não vai variar aqui conforme o sujeito, né? Isso não vai variar. Had been, porque a gente lembra que had, o passado do have, não sofre essa variação, né, de pessoas, de sujeito. E depois o verbo principal fica no particípio passado. E mais aqui, mais uma vez, não quis falar quem é que foi o agente da ação, né? Foi omitido. Não tem problema, não está errado. Então, the party had been cancelled. Ok. Voz passiva no future simple. O future simple, a gente usa o will, né, para formar o future simple. E o will não sofre também variação de terceira pessoa. Ok? Vamos ver os exemplos. Hopefully, the police will catch the thief very soon. Hopefully, the police will catch the thief very soon. E na voz passiva, hopefully, the thief will be caught very soon. The thief will be caught very soon. Então, quem é que sofre a ação aqui? The thief, né? Então, ele é o sujeito, passa lá para frente. Como eu falei, não sofre variação de sujeito, vai ser will be. The thief will be. Na sequência, o verbo principal, que fica no particípio passado. Caught, né? Lá na frase, na voz ativa, catch, particípio passado, caught. E o restante da sentença, very soon. Aqui não preciso colocar o agente da ação, porque quem pega bandido é a polícia. Então, é óbvio, não precisa ser colocado que quem vai pegar os bandidos é a polícia. Então tá, na voz passiva, a polícia vai pegar os bandidos em breve, né? E na voz passiva, os bandidos serão pegos em breve. Voz passiva no future perfect. Como eu falei, todo tempo verbal perfect vai ter o auxiliar have, né? Como a gente sabe também, quando a gente usa o will, não sofre alteração de terceira pessoa o verbo principal, ok? Vamos lá. The mechanic will have fixed the car by 5 p.m. The mechanic will have fixed the car by 5 p.m. Na voz passiva, the car will have been fixed by 5 p.m. The car will have been fixed by 5 p.m. Então, sujeito da frase, quem é que sofre a ação? The car. Então, manda ele lá para frente da frase para ser o sujeito. Depois, não vai variar conforme o sujeito. Will have been. Na voz passiva, no future perfect, não vai variar. Sempre vai aparecer will have been. E depois o verbo principal no particípio passado, fixed. Então, se na voz ativa ficou o mecânico vai ter consertado o meu carro até as 5 da tarde. Né? Então, na voz passiva fica o carro será consertado até as 5 horas. Claro que por um mecânico, então, aqui é uma situação óbvia, não precisa aparecer quem é o agente da ação. Voz passiva com verbos modais, aqui os verbos modais usados no presente. You should tell Barbara the exciting news. You should tell Barbara the exciting news. E na voz passiva, Barbara should be told the exciting news. Barbara should be told the exciting news. Então, Barbara, sujeito que sofre ação. Né? O should, aqui no caso, nessa frase, né? Mas pode ser usado outros verbos modais. O be não vai variar conforme o sujeito. Verbo principal no particípio passado. E depois o restante da sentença. Barbara should be told the news.
Então, se na primeira frase eu falei, traduzindo para o português, né? Você deveria contar a Bárbara as novidades animadoras. E na voz passiva, Bárbara deveria saber, né, das notícias animadoras. Voz passiva nos tempos perfeitos com verbos modais. Tempos perfeitos, como eu já falei, sempre vai ter o auxiliar have. Ok? Então lá, primeiro exemplo. The managers should have given Daniel more time. The managers should have given Daniel more time. E na voz passiva, Daniel should have been given more time. Daniel should have been given more time. Então, o sujeito, quem é que sofre a ação? Daniel. Outros verbos modais podem ser usados. Aqui no caso é o should. Né? Should. O have been não vai variar nesse tipo de construção. Não vai variar conforme o sujeito, porque quando a gente usa verbo modal, né, o verbo principal não sofre alteração de sujeito. Given, o verbo principal fica no particípio passado mesmo. More time, né, o restante da sentença. Então, he should have been given more time. Aqui eu omiti quem é o agente da ação, né? Foi omitido, não tem problema. Não vai perder aí o sentido da frase. Agora algumas situações aqui para nós praticarmos. Vamos lá. Então aqui tem 3 frases em voz ativa e você vai passar essas 3 frases para a voz passiva. Então a primeira frase: Somebody cleans these rooms every day. Somebody cleans these rooms every day. They didn't invite me to the party. They didn't invite me to the party. E a última frase: They can't repair my car. They can't repair my car. Para passar para a voz passiva, então você tem que saber aí quem é que está sofrendo a ação, o tempo verbal, né, que está sendo usado e também o agente da ação, se pode ser omitido ou não. Ok? Então dê uma pausa aqui no vídeo para você conseguir fazer aí suas anotações e depois na sequência você solta para ver se você fez certinho. Então a primeira frase está ali, ó. Somebody cleans these rooms every day. Primeiro, quem é que sofre a ação aqui? These rooms, né? Alguém limpou os quartos. Alguém limpa os quartos todos os dias. Então, quem é que sofre a ação aqui? Os quartos, these rooms. Tá em que tempo verbal ali, ó? Cleans. Somebody cleans. Então, a gente já entende, né? Tem um S ali depois do verbo. Então, está no simple present. Então, a gente coloca o verbo to be ali, correspondente ao sujeito. Se está no plural, então é are. These rooms are. O verbo principal, então, fica no particípio passado, cleaned, depois o restante da frase, e o agente da ação ali, como não é importante, não precisa aparecer. Então, these rooms are cleaned every day. Então, se na voz ativa fica alguém limpa esses quartos todo dia, aí eu posso falar esses quartos são limpos todo dia. Depois, they didn't invite me to the party. They didn't invite me to the party. Primeiro, quem é o sujeito ali? O sujeito não. Quem é que sofre a ação? Me. Eles não me convidaram para a festa. Então, eu estou sofrendo a ação. Me. Então, eu jogo lá para o início da frase. Depois, a gente percebe ali que tem um didn't. Didn't é um sinal de passado, né? Na negativa. Então, o verbo to be no passado, na negativa. I wasn't. Verbo principal, depois na sequência, tem que estar no particípio passado. Invite é um verbo regular, então invited. E depois na sequência, o restante da frase. I wasn't invited to the party. Então, se na primeira frase em português fica eles não me convidaram para a festa,
né? Então, na voz passiva fica eu não fui convidado para a festa. E a última frase, they can't repair my car. They can't repair my car. Primeira coisa que a gente observa, quem é que sofre a ação? My car. Né? A gente joga lá para frente. My car, primeira coisa. Já joga quem é que sofre a ação lá para frente para se tornar sujeito. Depois, a gente vê ali que tem um verbo modal, can't. Então, a gente repete, can't. Aí depois, can't be. Aí, nesse caso, não sofre alteração de sujeito. Can't be. Verbo depois o principal é repair. Repair é um verbo regular, então, repaired. My car can't be repaired. Então, se na voz ativa fica eles não conseguem consertar meu carro, na voz passiva, my car can't be repaired, meu carro não pode ser consertado. That's all. Então, encerramos por hoje. Essa foi a primeira unidade. Né? Requer bastante aí estudo, atenção. E aí eu volto aqui numa próxima oportunidade para tirar dúvidas que eu acredito que possa surgir. Ok? Bye bye, class. See you soon.